No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, muito bem-vindo a mais um Resumo Cast. Aqui é o João Cristofolini e hoje vamos falar sobre o livro Eu S.A., do autor Gene Simmons. Ele que também é um astro da música e do rock, mas que tem grandes lições para nos ensinar sobre empreendedorismo, sobre marca pessoal e sobre a vida. Eu começo esse episódio recitando a contracapa do livro com as palavras do próprio autor. Tudo é um negócio. Tudo tem ou deveria ter uma contabilidade. Tudo tem ou deveria ter um orçamento. Tudo tem ou deveria tentar ter uma intenção de lucro. Trabalho, religião, bandas de rock. E você? Você é um negócio. Você deveria ter um orçamento. Você deveria ter uma contabilidade. Você deveria ter um objetivo lucrativo. Eu tinha na época e eu tenho agora. Gene Simmons, autor do livro Eu S.A., que nós vamos debater no episódio de hoje. Seja muito bem-vindo! Olá, eu sou o Gustavo Carriconde, falando aqui diretamente de Dubai. E hoje nós vamos falar sobre o livro Eu S.A., do baixista do Kiss, Gene Simmons. O livro está dividido em duas principais partes. A parte Eu, que é a primeira parte, ela fala da vida do autor e conta todas as adversidades que ele enfrentou até finalmente atingir o sucesso em várias áreas de sua vida. E a segunda parte, a parte Você, ela cita 13 princípios que ele chama de a arte de fazer mais. Nesses princípios estão experiências e conselhos do Gene Simmons e algumas dicas que ele dá para os leitores. O ramo da música sempre foi chamado de negócio da música, ou show business, assim como a indústria cinematográfica e outras similares. É muito difícil encontrar uma organização humana que não se estruturou no formato de um negócio, incluindo você, que é o tema da segunda e mais extensa parte do livro. Apesar do título ser Eu S.A., o autor explica que, na verdade, as pessoas podem se beneficiar do seu livro, aprendendo como foi a vida dele e como as lições podem ser aplicadas à sua própria vida. E se você, que também é um negócio, possui um emprego e trabalha de segunda a sexta-feira e no final de semana não responde nenhum e-mail de trabalho, deve repensar e passar a trabalhar no seu maior empreendimento, que é você. Tá ok se você pretende não trabalhar para o seu empregador enquanto não estiver sendo pago. É compreensível. Mas não cometa o erro fatal de desperdiçar o tempo que lhe resta e não utilizar técnicas de produtividade para fazer o seu tempo render mais. Conecte-se com pessoas, adquira conhecimento, invista na Você S.A. durante o seu tempo livre. Se não tiver nenhum tempo livre, trabalhe menos horas ou troque de emprego. Use sua criatividade, ninguém irá lhe dizer o que fazer. Decida você. Gustavo, eu sempre digo que pessoas compram de pessoas. E eu, particularmente, também demorei um pouco para entender essa lógica do mercado. Sempre desenvolvi meus negócios, as marcas de meus projetos, mas nunca me preocupei em desenvolver a minha marca pessoal. O Eu S.A., que o autor diz. Sempre colocava o negócio acima da minha marca como pessoa. E eu comecei a entender com o tempo, como eu comentei, que negócios são feitos de pessoas. Para você atrair para o seu negócio pessoas, você precisa primeiro vender a sua pessoa, para você atrair funcionários,
sócios, investidores, parceiros, fornecedores, você tem que vender a sua marca. As pessoas precisam te comprar primeiro. E a imagem, seja de um empreendedor dentro de um negócio, ela é totalmente importante para todas essas aberturas de portas, de oportunidades, de trabalhos que podem surgir, né? E mesmo para aquele que não tem um negócio, como também já comentado, a sua marca, de fato, é o que vai fazer você se diferenciar, né, no seu mercado, que vai fazer você vender o seu serviço, seja dentro de uma empresa, seja como profissional autônomo, liberal. Você precisa, de fato, considerar a sua marca como negócio, se posicionar como negócio, utilizar os seus canais, redes sociais como negócio, a sua imagem, a sua marca, de fato, todo o seu perfil como negócio. Em relação ao tempo, uma citação que o autor fala que me chamou bastante atenção em relação ao tempo, que em média, de cada semana trabalhada, você ganha 2 dias livres, pelo menos. Se multiplicarmos isso por 52 semanas, nós temos 104 dias por ano que não estamos trabalhando. Somando isso ao mês de férias, que são mais 30 dias em média, já são 134 dias sem estar no seu trabalho formal. Se somar mais os feriados, que não são poucos, sem contar o tempo durante a semana que nós não estamos trabalhando, ou seja, é mais de 1/3 do seu tempo por ano que você não está no trabalho. Então, se você usar esse tempo para evoluir, para se educar, para sonhar, para fazer alguma coisa grande, para desenvolver o seu projeto, a sua marca, o seu sonho, e gerar fonte de renda adicional também, né? Com certeza não haverá desculpa de falta de tempo. Muitas vezes você não precisa nem sair do seu emprego no primeiro momento, é só usar de forma produtiva o seu tempo livre, que grande maioria das pessoas não fazem, né? Muitas perdem grande parte do tempo com coisas talvez fúteis, né? Como televisão e etc. E esse tempo, logicamente, poderia ser muito mais bem aproveitado, muito mais produtivo, esse 1/3 do seu tempo livre, para, de fato, desenvolver a sua marca, o seu negócio e seus projetos. Gene Simmons diz que conheceu seu parceiro Paul Stanley e eles se identificaram por serem apaixonados por cultura pop e ter o desejo de criar uma banda de rock. Foram então pesquisar o que o seu público gostaria de ouvir, ou seja, o que teria grandes chances de ser um sucesso naquele cenário onde eles se encontravam, naquela época e naquele nicho específico de pessoas que eles iriam atender. Então eles resolveram se transformar para atender o seu público, criar uma marca, um produto, o Kiss, que para quem não sabe é aquela banda onde os integrantes pintam suas caras e usam saltos altos. E eles se tornaram então camaleões e faziam aquilo que funcionava para terem aceitação do meio que estavam tentando ingressar. Aqui aparece algo que já vimos em diversos outros livros, que é o surgimento de um desejo, que serve como passo inicial para colocar em prática um plano maior. Logo depois, a transformação ocorre. É nesse momento que eles se tornam estrelas do rock mundial, ou seja, foi muito antes de realmente acontecer. Eles pensavam como estrelas, se vestiam como estrelas, falavam, agiam, caminhavam como estrelas do rock, até que finalmente se tornaram estrelas do rock. A primeira transformação é interna. A partir daí, o mundo começa a conspirar para lhe dar o que você já merece. Isso é fantástico. Talvez uma das principais lições que nós devemos tirar de empreendedores de pessoas de sucesso. Primeiro nós nos comportamos como tal, e depois nós tornamos tal pessoa. Tudo nasce de dentro de nós, da forma que nós pensamos, da forma que nós nos comportamos, da forma que nós nos vestimos, do que nós falamos. Nós, de certa forma, interpretamos algum papel na vida. Até porque todos aqui estão desempenhando de alguma forma papel, né? Ou alguns papéis. E a forma como
nos comportamos e nos agimos nesse sentido, ela interfere totalmente no resultado final. E a maioria das pessoas espera, eu já comentei sobre isso também, espera primeiro tornar-se uma pessoa de sucesso, primeiro tornar-se algo relevante, para depois se comportar como tal. E isso nunca vai acontecer, porque tudo que está externamente é reflexo do que está dentro de você. Tudo começa por dentro. Tudo é reflexo da sua mente e da sua atitude mental e do seu comportamento. E a gente tem um exemplo aí para isso concreto e prático, o autor, Gene Simmons, que mostra de fato, primeiro, identificando, né, um nicho de mercado que poderia ser atuado e que poderia ser explorado, buscando sair do tradicional, mesmo que não necessariamente ele precisa ser essa pessoa, né? Ele se transformou nessa pessoa, nesse personagem para atuar dentro desse nicho inexplorado, e um nicho que tinha mercado, que é um ponto muito importante. Muitas pessoas, ao começarem um negócio, elas olham sempre para aquilo que elas gostam, aquilo que elas têm desejam, mas no final das contas o que vale é o que as pessoas querem, né? O que as pessoas estão dispostas a comprar, o que elas estão precisando. E você precisa, de certa forma, tornar-se essa solução que as pessoas precisam. E foi essa grande sacada, a grande visão, né, de forma visionária aí, do autor Gene Simmons, que conseguiu enxergar dentro do mercado musical. E como o Gustavo já comentou, começou a se comportar como tal para naturalmente acontecer isso no seu dia a dia. Eu digo para vocês até com uma forma inédita, né, talvez a primeira vez que eu comento isso a público, mas eu também fiz isso em vários momentos da minha vida. Até porque todo mundo começou de alguma forma do zero. Quando eu comecei, por exemplo, a ingressar dentro do mercado de palestras, eu primeiro me comportei como tal, mentalmente, comportalmente, me preparei para isso, busquei pessoas dentro desse mercado e depois me tornei um palestrante. Mas primeiro eu me comportei internamente como um palestrante para depois disso eu poder, de fato, começar a receber convites e, de fato, me tornar, de fato, um palestrante, de fato. Isso acontece em todos os momentos, em todos os sentidos da nossa vida. Então, por isso, comece a comportar-se, a visualizar, a se preparar, buscando conhecimento, lógico, de nada adianta só o comportamento se você não se preparar para isso. Isso faz parte da preparação do seu comportamento, tem que andar em conjunto, em paralelo, mas é uma das etapas iniciais indispensáveis para qualquer área, para qualquer trabalho e para qualquer negócio. Agora eu vou falar de uma coisa que vai chocar muitas pessoas. O Gene Simmons, o baixista da banda Kiss, conta no seu livro, e isso eu não estou inventando, que nunca teve nenhuma aula de música. Nunca teve nenhum professor para lhe ensinar a tocar guitarra, baixo, bateria, e toca todos eles tão bem o suficiente para compor músicas e ter se tornado uma referência mundial na sua indústria. Ele complementa dizendo que grandes figuras da música são também autoridades e nunca tiveram nenhuma educação musical formal. Dentre eles, Elvis Presley, que não sabia ler e escrever partituras, os Beatles, que nunca tiveram aulas de música, Jimi Hendrix, os Rolling Stones, Foo Fighters e Green Day. Qualquer área da vida que você deseja se dedicar e aperfeiçoar para conseguir resultados, incluindo o empreendedorismo, você é o responsável pela sua própria educação. Você não pode utilizar a desculpa de que não possui um treinamento formal naquela área ou que não tem experiência. Precisa iniciar de forma ativa o seu próprio processo de educação, utilizando todos os meios e recursos que estejam ao seu alcance para isso. Bom, eu sou até um pouco suspeito, para falar sobre esse assunto. Logicamente que concordo
totalmente com o autor nesse sentido. Escrevi um livro, né, focado 100% nesse assunto que a escola nos ensina. E o exemplo que ele deu para a música, né, especificamente, artistas, cantores, né, tantos deles que não tiveram formação nessa área, e esse mesmo exemplo se reverte em várias outras áreas, como em negócio também. A grande maioria das inovações nos negócios, ou de grandes negócios, né, não surgem de especialistas daquela área ou daquele assunto. É lógico que essas pessoas buscaram conhecimento e buscaram entender o mercado que vão atuar, apesar de não ter tido formação tradicional naquele assunto, mas claro que buscaram conhecimento de outras maneiras, de forma autodidata, como exemplo do autor, mostrando aí de fato que nos dias de hoje existem diversos canais e caminhos para nós aprendermos, né? Não podemos esperar ou depender apenas de uma educação formal que vai preparar nesse sentido, né? Até porque nós já falamos sobre isso, das mudanças que estão acontecendo no mundo, então isso é cada vez mais comum. A gente vai começar a observar histórias, né, de pessoas, empreendedores de sucesso, a gente começa a entender de fato que a inovação não partiu, né, de pessoas daquela área. Porque muitas vezes quando você se torna um especialista em algum assunto, em algum tema, você acaba ficando de alguma forma tão focado, tão bitolado, entre aspas, naquele tema, naquela área, que você não consegue enxergar o todo. E a inovação ela vem da conexão de pontos de áreas diferentes. Por isso que o empreendedor, né, ele tem de fato, ou deveria ter, a responsabilidade de buscar conhecimentos em áreas diferentes como um generalista, né, e não um especialista. Então, sem dúvida nenhuma, não dá para dizer que ter, né, uma educação formal é uma desculpa para fazer ou não fazer alguma coisa na vida ou para ser alguém diferencial nesse sentido. Você precisa ser um generalista, precisa conhecer de todos os assuntos e para isso não importa o caminho ou a forma que você vai aprender. Não poderia deixar de falar sobre essa dica, pois ela se refere à indústria que eu atuo. Então, se você está em um avião e ocorre uma despressurização, as instruções que você recebeu da equipe de comissários são para você colocar a sua máscara primeiro e, em segundo lugar, ajudar outras pessoas com a máscara delas, incluindo o seu próprio bebê. Isso porque se você ficar sem oxigênio e incapacitado, não poderá ajudar mais ninguém. Por isso, invista em tornar-se uma pessoa melhor, um empreendedor. Essa é a melhor forma de obter resultados e ajudar outras pessoas. E na verdade, muitas pessoas enxergam isso como uma forma um tanto individualista de se comportar. Mas a gente vê que, na prática, se você não estiver bem consigo mesmo, se você não estiver desenvolvido, se você não estiver alinhado, né, com a sua missão, com o seu propósito, com o seu negócio, seus objetivos, inevitavelmente que você vai ter problemas em outras áreas. E naturalmente que você não vai conseguir ajudar e influenciar de forma tão intensa e expressiva outras pessoas com outras dificuldades, né? O autor, inclusive, até é bastante radical nesse sentido. Ele comenta que se você está focado e tem o objetivo de conquistar o sucesso no seu projeto, no seu negócio, de construir o seu negócio, desenvolver o seu projeto, você deve, no início da sua vida, focar especificamente nisso, para depois pensar em construir família, em pensar em casar e ter outros objetivos pessoais. Segundo o autor, né, você dificilmente vai conseguir conciliar e fazer esse tipo de coisa se você não tiver, de certa forma, alinhado e centrado no seu objetivo principal, na sua meta principal dos seus negócios, né?
E além disso, o autor também abre um leque aí para questão do seu foco e relacionamento, para focar primeiro em você. Ele abre o leque aí em outros assuntos e mais polêmicos, inclusive, que nós até já falamos sobre eles, como educação financeira, casa própria, carro próprio, ter ou não ter um carro novo, dependendo da sua faixa etária. E novamente eu concordo com ele. Inclusive vamos recitar aí algumas partes que chamaram bastante atenção nesse sentido. Você não precisa comprar uma casa, não enquanto você está começando sua vida, construindo seu patrimônio, iniciando seus negócios ou sua vida profissional. Esqueça o velho ditado de que quem casa quer casa. Ter a sua própria casa, do banco por 30 anos, na verdade, pode ter sido cool alguns anos atrás, mas não é mais. Alugar significa que você pode pegar suas coisas e ir embora sem grandes custos, né, sem grandes trabalhos. Se não puder pagar por perder seu trabalho, seu negócio, pode se mudar para um negócio aí, para um lugar facilmente. Se tiver oportunidade de outros lugares, pode se mover facilmente também, né? E sem entrar em números que falam por si só. Alugar é melhor do que comprar na maioria das vezes, né? Então não compre uma casa até ter acumulado um patrimônio considerável para isso, né? Você também não precisa comprar um carro novo. Não enquanto você está começando sua vida, construindo seu patrimônio, iniciando seus negócios ou sua vida profissional. Se quer ostentar ou impressionar alguém, então alugue um por um dia, simples. Moral da história, se não tem dinheiro, não compre. Parece óbvio, mas é a realidade na maioria das vezes das pessoas, né, que estão começando a vida. E quando entra na armadilha é ainda mais difícil de sair. E mais do que uma armadilha financeira, é uma armadilha aí para impedir você construir seus sonhos, né? Então primeiro compre seus sonhos e depois o resto. Se esse for o seu maior sonho, bom, aí o problema ainda é maior, né? Bom, sendo uma celebridade, o Gene Simmons pode falar bem sobre esse assunto. E a dica dele é que, apesar de ter algumas portas abertas e poder entrar pela entrada principal por ser quem ele é, até mesmo ele precisa saber vender a sua imagem pessoal. E para isso, ele toma conta dela e a melhora da melhor forma possível e consistentemente. Em uma entrevista de emprego, quando o entrevistador deixa o seu currículo de lado e lhe pergunta: "Fale-me sobre você." Nesse momento, o seu melhor currículo é você mesmo. E se você não conseguir falar bem nessa hora, não vai adiantar em nada ter entrado pela porta da frente, porque as pessoas ou as empresas compram valor. E vender é mostrar o seu valor. Se você conseguir entender que é uma marca, você poderá tomar conta dessa marca de forma mais apropriada. E se você, como marca, não estiver funcionando, então você deve mudar. E é interessante, Gustavo, quando nós começamos a entender isso, que o nosso nome é a nossa maior marca. Aliás, esse é o único nome, né, que você tem total certeza que vai continuar com você até o último dia de sua vida, né? Marcas de negócios, de empresas podem vir ou desaparecer em algum dia, né? Isso, ou não pertencer mais a você também. Mas a sua marca pessoal, o seu nome, a sua imagem, isso é a única coisa que de fato fica com você eternamente, até além, né? Depois que você cumpre a sua passagem, ainda continua. Por isso que de fato realmente é tão importante de cuidar e de preservar a sua marca e a sua marca pessoal. Quando nós começamos a entender que a nossa marca é um negócio, nós começamos a pensar nela como negócio. Por exemplo, qual que é a imagem que você vai passar, que você quer passar? Né? Você quer passar uma imagem da sua marca de uma pessoa X, de uma pessoa jovem, de uma pessoa descolada, de uma pessoa trabalhadora, de uma pessoa mais séria, que curte a vida de uma forma diferente? Enfim, tem vários formatos e várias formas de passar a sua marca. Como você quer passar a sua imagem, né? Quando nós estamos construindo a imagem de uma empresa, a marca, o branding de uma empresa,
Nós escolhemos atributos que a gente quer que a nossa marca demonstre para o público, para o cliente final. E quando nós falamos da nossa marca pessoal, nós também, conscientemente ou inconscientemente, demos atributos, né, que estão associados à nossa marca. Isso vai desde uma simples foto que você usa no seu perfil de uma rede social, ao modo como você se veste, ao modo como você se comporta, como você fala, dos lugares onde você frequenta, tudo aquilo que você posta nas redes sociais, enfim, tudo isso de alguma forma está relacionado com a sua imagem. E se você não tem consciência disso, não tem consciência dos atributos que você quer passar da sua marca pessoal, você deixa ela totalmente à deriva de quem está do outro lado percebendo essa marca e deixa de cuidar, né, do seu maior patrimônio, que é a sua marca. Um grande exemplo, um grande ícone, talvez, para muitos, uma figura polêmica, mas não entrando em méritos do seu perfil, né? Falamos especialmente da sua marca e do seu trabalho com marca. Um grande exemplo é o Donald Trump, o americano empreendedor aí que vende a sua marca e criou atributos para a sua marca em relação a luxo, sofisticação, em relação à qualidade. E tudo que se refere à marca dele está associado a esse tipo de atributos. Ele se veste dessa forma, ele penteia o cabelo dessa forma, ele fala dessa forma, ele se comporta dessa forma e ele constrói negócios que estão associados com esse atributo. Tudo gira em torno desses atributos e da imagem que ele quer passar da sua marca. É um exemplo clássico de sua marca pessoal. Temos vários outros exemplos, mas como já comentei, a sua marca pessoal é o seu patrimônio mais importante, é ela que vai fazer de fato vender o seu negócio, a sua pessoa, até porque muitas pessoas esquecem disso, e aí a gente volta no processo de educação, que nós aprendemos a ser especialistas, aprendemos a ser referências em um conteúdo, em um assunto, em uma área, mas esquecemos que nós temos que transmitir isso para outras pessoas. Não necessariamente aquilo que eu enxergo, aquilo que eu entendo, aquilo que eu acho, é aquilo que outras pessoas também interpretam e também acham. E a forma mais fácil de descobrir isso é perguntando, né? Pergunte para as pessoas próximas de você, pessoas conhecidas ou menos conhecidas, que imagem que ela tem de você? Quando elas falam do seu nome, quais são as primeiras coisas que associam ao seu nome? Aí você começa a entender, de fato, o que as pessoas estão pensando, avaliando, associando sobre a sua marca. Não sobre o que você acha que elas estão pensando. Aí você começa a construir o seu planejamento, o seu branding, como marca de acordo com os atributos que você quer passar. E outro ponto bastante interessante, Gustavo, que vale ressaltar, é que, de fato, o capital social, a sua reputação nos dias de hoje, nós estamos vivendo um processo de mudança do capitalismo, ele muitas vezes é mais importante do que o capital financeiro, né? Muitas vezes você não ter dinheiro é menos importante do que você ter uma marca, do que você ter um nome. Com uma marca, com um nome, você consegue atrair parceiros, consegue atrair investidores, consegue renegociar uma dívida, consegue criar todo um marketing em cima de um produto, de um serviço de negócio. Então, por isso que fala-se tanto em capital social, em reputação, em marca pessoal, porque isso, sem dúvida, é muito mais importante, tem um valor muito maior do que unicamente a parte financeira ou qualquer outro atributo aí que envolve a vida de um empreendedor. Esperamos então que tenham curtido esse episódio do Resumo Cast, e se você gostou do conteúdo, cause um impacto na vida de outras pessoas também. Nos ajude a espalhar esse conhecimento. Recomende para os seus amigos e compartilhe nas redes sociais. Se você tem um iPhone da Apple, procure o Resumo Cast no iTunes e assine. Se você tem outro smartphone com sistema Android, vá até www.resumocast.com.br e lá nós temos um link para você conseguir baixar o aplicativo e assinar o Resumo Cast no seu smartphone. Na nossa página também temos um link para o grupo do Resumo Cast no Facebook, que está se tornando uma fonte de conhecimento sobre o livro que está sendo discutido durante a semana.
É um local onde são postados vídeos, imagens, mapas mentais, links para resumos na internet, entrevistas com o autor do livro, TED Talks, enfim, tá muito legal a qualidade do material complementar que surge por lá, pelo nosso grupo do Facebook. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma boa semana e até o próximo episódio. Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando Resumo Cast. Te vejo por lá.